Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de número 10, falando sobre complemento, elemento e valor. Vamos rever o primeiro exemplo anteriormente citado para demonstrar número e modificador, observando uma nova informação. Avenida Brasil, número 1367B, loja 3. Avenida Brasil, 1367B, loja 3. Logradouro, Avenida Brasil, número 1367, modificador B. O elemento é loja, valor 1, número 3. Uma situação frequente em edificações com múltiplas unidades, tais como prédios ou condomínios residenciais, é a atribuição de um mesmo número no logradouro, que corresponde ao acesso comum para várias unidades. O complemento é utilizado para identificar cada unidade nesse número. Número 10, casa 2. Em campo, a existência de várias unidades na mesma numeração pode estar evidente por elemento, como duas ou mais caixas de correspondência numeradas, além de mais de um relógio medidor de energia ou medidor de água. São exemplos de complemento: bloco, apartamento, casa, fundos, sobrado, etc. De um modo geral, a informação de complemento é formada por um elemento e valor. Observe o exemplo a seguir. Rua Castro Pimentel, 374, casa 3, fundos. Logradouro, Rua Castro Pimentel, número 374, elemento 1 é a casa, valor 1, 3, o elemento 2, fundos. O elemento é o tipo de complemento, indicando se ele se refere à casa, entrada principal, quadra, apartamento, bloco, rua interna, sala, cômodo, etc. O valor é representado por números ou letras que especificam o elemento, quando necessário. Na tabela a seguir, observe mais exemplos de complemento de como eles são distribuídos, por exemplo, por elemento e valor. Endereço: Avenida Jatobá, sem número, quadra 7, lote 37, bloco A, apartamento 18. Então, número não tem, que é SN, sem número. Modificador, SN. Elemento 1, quadra. Elemento 1, quadra. Valor 1, 7. Valor 2, lote. No caso, elemento 2, lote. Valor 2, 37. Elemento 3, bloco. Valor 3, A. Elemento 4 é o apartamento. O valor 4, 18. E aqui tem os demais exemplos. Você pode dar uma lida aí no seu manual. Observe que, nos exemplos mencionados, os complementos foram registrados seguindo a hierarquia do mais abrangente para o mais detalhado, de modo a individualizar a unidade. Esta orientação visa facilitar o trabalho de localização do endereço registrado, uma vez que partimos sempre das informações mais gerais para as mais específicas. O esquema a seguir ilustra esta orientação a respeito da hierarquia entre os complementos, utilizando como exemplo a unidade referente à rua João Lanhoso 241, conjunto A, bloco 2, apartamento 43. A rua João Lanhoso, número 241,
bloco 2 e o conjunto A, que seria o conjunto B. Outro cuidado fundamental a ser tomado é relacionado à diferença conceitual entre modificador e complemento. Isso implica a forma de registro dos endereços utilizando estes dois componentes do endereço. Observe que os exemplos anteriores possuem o termo fundos, tanto para o modificador quanto para o complemento em endereço distinto. O uso deste termo modificador indica que a unidade fundos possui um acesso distinto de outra unidade com o mesmo número, o modificador frente. O modificador frente nem sempre será indicado. No primeiro, é retratada a situação em que o termo fundos é utilizado como modificador, indicando a existência de acessos distintos. Então, nós temos aqui uma entrada do número 120, seria aqui a frente. Na outra aqui nós temos o fundos. 120, que é o número aqui, seria a frente, e 120, seguindo aqui, fundos. Vê se você consegue identificar. Aqui. 120, que é a casa da frente, e 120 fundos, que é a casa lá de trás. Certo? Por outro lado, nas imagens a seguir, o uso como complemento indica que, através do mesmo número de acesso a partir do logradouro, unidades distintas podem ser individualizadas. Nesse caso, uma delas localiza-se nos fundos. A mesma coisa, número 80, seria a casa aqui frente, 80 e 80 fundos, frente e fundos. O dispositivo de coleta, bem como o sistema do IBGE, considera a possibilidade de registro de até 5 complementos, 5 elementos com seus eventuais 5 valores. Assim, é necessário ser cuidadoso com o uso dos complementos, tanto para não confundir com o modificador, quanto para garantir que seu registro individualizará a unidade sem conter informações desnecessárias. Atenção! É muito importante que este campo só seja utilizado quando forem estritamente necessários, evitando informações exageradas que podem dificultar uma operação futura e tomar tempo da atual. Ponto de referência. O ponto de referência é uma informação descrita muito utilizada para identificar uma unidade visitada por meio de elementos dos seus arredores, principalmente nos casos em que o modelo de endereçamento oficial é insuficiente para localizá-lo. Normalmente, é precedido de expressões que indicam a posição ou direção, como ao lado do, em frente a, atrás da, próximo a, etc. É utilizado principalmente na área rural, podendo também ser necessário em áreas urbanas, principalmente nos aglomerados subnormais. Quando o endereço não possuir numeração, ou seja, quando o modificador for SN, sem número, e não houver informação de complemento disponível para esse endereço que permita sua individualização,
o preenchimento do ponto de referência será obrigatório. Exemplos: próximo à caixa d'água, primeira casa após a ponte do rio Pedra Linda, indo no sentido sul-norte, ao lado da padaria Bom Gosto, antes do cemitério São João Batista, no sentido da zona rural para a zona urbana do município, em frente à igreja de Santo Antônio, esquina da rua 15 de novembro com a rua do Riachuelo. Então, aí são exemplos de ponto de referência. Então, nessa imagem aqui, ponto de referência seria a caixa d'água. Caixa d'água. O uso de pontos de referência é sempre recomendável, e mais ainda quando se tratar de um endereço com fragilidade no registro ou na identificação. Portanto, tem especial atenção ao ponto de referência nas unidades SM, sem número, sem identificação, com identificação precária e nas áreas com grande dinâmica de transformação do território. Em áreas rurais, para domicílios com fragilidade no endereço, o número das cisternas ou dos relógios de luz, quando individualizado em relação ao domicílio, pode ser indicado como ponto de referência. Importante: a descrição do ponto de referência de um domicílio deve ser feita de forma que qualquer outra pessoa consiga localizar a unidade corretamente. Atenção: ao registrar um ponto de referência, esteja especialmente atento à preservação do sigilo das informações prestadas. O componente do ponto de referência dos endereços deve conter apenas informações observáveis e não sigilosas. Não é permitido identificar moradores, responsáveis ou proprietários de domicílios e estabelecimento por meio do ponto de referência. Expressões como após a casa do senhor João não podem ser utilizadas, pois o IBGE tem compromisso legal e institucional assumido com a preservação do sigilo de seus informantes. O que está querendo dizer aqui que o ponto de referência, quando for citado, não pode ser utilizado, por exemplo, após a casa do senhor João. Aí você vai estar usando o nome do senhor João. Excepcionalmente, pode ser necessário fazer a referência ao estabelecimento que possui nomes próprios em sua identificação para o público, pois trata-se do nome regular do estabelecimento, um bar, cuja placa diz Bar do Silva, ou um estabelecimento agropecuário, cuja placa identifica Fazenda da Maria. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a existência da identificação. Até lá!